Realmente os dados acerca do câncer oral, eles impressionam. A despeito da cavidade oral ser uma região de fácil inspeção visual, seja pelo paciente, seja pelo pessoal que atua na área da saúde, a grande maioria das lesões é detectada tardiamente. Por exemplo, no caso de uma lesão cujo diagnóstico é precoce, tal como, por exemplo, no câncer do lábio, a sobrevida dos pacientes atinge cerca de 90%. Já no caso de um diagnóstico tardio, tal como na língua ou assoalho de boca, a sobrevida do paciente é algo em torno de 50% a 55%. E nesse contexto da detecção inicial dessas lesões, ressaltam-se as lesões cancerizáveis ou pré-malignas ou pré-cancerosas. E nesse contexto também é importante se diferenciar tais lesões cancerizáveis ou pré-malignas das condições cancerizáveis ou pré-malignas. Essencialmente, a diferença entre uma lesão cancerizável é o fato de que essa lesão cancerizável, seja ela uma leucoplasia, uma eritroplasia ou uma leucoeritroplasia, ela apresenta uma área que é alterada morfologicamente, que se caracteriza na análise microscópica por uma displasia, pela presença de uma displasia epitelial variando da simples displasia ao carcinoma in situ e até mesmo ao carcinoma invasivo. Já uma condição cancerizável ou pré-maligna é aquela de natureza sistêmica, tal como ocorre em relação à queilite actínica ou o líquen plano, em que essa área, essa condição de natureza sistêmica, qual seja a radiação solar, induz uma inflamação essa que predispõe à transformação carcinomatosa. Sejam as lesões cancerizáveis, sejam as condições cancerizáveis, tais lesões constituem um espectro que é classificado como câncer em estágio inicial, câncer oral em estágio inicial. E basicamente essas lesões elas caracterizam-se por serem brancas, vermelhas, intercaladas de branca ou vermelhas, ou então apresentam um aspecto ulcerado, de rachaduras, de fissuras, que não cicatrizam pelo período de 2 a 3 semanas. Evidentemente que elas podem aparecer associadas com outros sinais e sintomas característicos do câncer em estágio inicial, quais sejam um crescimento que pode ser doloroso, que pode adquirir um crescimento rápido, sangrante, que causam mobilidade dentária ou então a má adaptação de prótese sem uma causa aparente. Assim, as leucoplasias, que constituem as lesões cancerizáveis ou pré-malignas mais frequentes, apresentando um potencial de transformação carcinomatosa, algo em torno de 1 a 20%, elas são denominadas de leucoplasias porque elas derivam do termo grego leukoplax, ou seja, é uma mancha ou placa branca que não pode ser caracterizada como uma outra lesão que apresenta também esse aspecto clínico esbranquiçado e que não pode ser removida pela simples raspagem, tal como, por exemplo, a candidíase. Elas apresentam-se com aspecto clínico quando apresentam esse potencial de malignidade, usualmente com aspecto clínico de leucoplasia não homogênea, ou seja, aquela leucoplasia que não apresenta aquela superfície lisa, mas sim apresenta irregularidades superficiais, tais como a presença de nódulos e rachaduras, fendas, dentre outras características, dentre outros aspectos que se sobrepõem a esse aspecto esbranquiçado. Também uma outra característica que sugere malignidade, além dessa característica não homogênea, é a presença de manchas ou placas brancas intercaladas com
pontos avermelhados, com aspecto avermelhado, constituindo a leucoeritroplasia. E usualmente essas lesões, quando se localizam em soalho de boca, língua ou região retromolar, apresentam um maior potencial para a transformação carcinomatosa, que eu ressalto novamente que é entre 1 a 20%. O tratamento consiste basicamente na remoção cirúrgica da lesão por meio da cirurgia a bisturi ou crioterapia, criocirurgia. A cirurgia a laser também se utiliza, bem como a remoção dos fatores etiopatogênicos, como o uso do tabaco, álcool, ou então das próteses mal adaptadas que causam trauma nessa região da leucoplasia ou da leucoeritroplasia. A eritroplasia, por sua vez, é a contraparte vermelha da leucoplasia, ou seja, ela se apresenta na forma de placas ou manchas avermelhadas. Manchas de uma superfície avermelhada aveludada, em que a mucosa se apresenta mais fina, mucosa de revestimento oral mais fina e com a cor avermelhada devido à dilatação vascular. A despeito de ser menos frequente do que a leucoplasia, ela apresenta um maior potencial de risco de malignização. Enquanto a leucoplasia é entre 1 a 20%, a eritroplasia, 85% das lesões eritroplásicas apresentam-se como lesões que apresentam displasia severa, carcinoma in situ ou carcinoma invasivo de células escamosas. Carcinoma de células escamosas. O maior potencial de malignização dessas lesões eritroplásicas localizam-se no soalho de boca, língua e palato mole. O tratamento é basicamente o mesmo da leucoplasia, com potencial de malignização, ou seja, remoção dos fatores etiopatogênicos, como o uso do tabaco, álcool e fatores irritantes, e a remoção cirúrgica da lesão, seja por cirurgia a bisturi, a laser ou então a crioterapia, com o emprego da crioterapia. E é necessário também, após a realização desse tratamento cirúrgico, a preservação, ou seja, o acompanhamento por um determinado tempo. As lesões de queilite actínica, elas basicamente se localizam no lábio, na zona de transição entre a pele e o vermelhão do lábio, bordo interno do lábio, de maneira que aí se localizam essas lesões de queilite actínica em lábio, ou seja, elas apresentam a superfície ulcerada, rachada ou então com a forma crostosa, intercalada, áreas avermelhadas com áreas esbranquiçadas, que sugerem esse potencial de transformação, de malignização, que ocorre algo em torno de um percentual de 10 a 20%. A prevenção é basicamente evitar, especialmente aquelas pessoas de pele clara, a exposição prolongada ao sol e o uso de protetores solares. No caso de se identificar uma lesão com um grau de displasia mais acentuado, a remoção cirúrgica da lesão por meio dos métodos utilizados tanto para a leucoplasia, a eritroplasia, quais sejam a remoção cirúrgica a bisturi, a laser ou então a crioterapia.